bem-vindo ao Brasil em Miami, a comunidade mais brasileira de Miami, o canal mais brasileiro de Miami. Pegar lá meu passaporte, né? Lógico. Aqui você não precisa nem de passaporte, você já está em casa. Vamos lá, dispara aí. Então, eu gosto muito, eu estava comentando com o pessoal, né? Eu gosto muito da tua linha de pensamento, dos seus questionamentos. Eu me identifiquei muito, eu não sei nem como eu caí no seu canal. Eu sou muito de fuçar no YouTube também. Eu tenho meu canal lá, o Brasil em Miami, que tá assim, pequenininho ainda, tá começando. Eu não sou uma pensadora, mas eu sou uma questionadora, né? Eu não sou efeito manada. Eu não gosto de seguir todo mundo. Pode perguntar por A que gente, todo mundo está indo para esse lado, né? a gente é sempre manada, Carmen. Eu lamento te informar. Quando você é não manada, você está fazendo a parte do grupo que acha que é não manada. Então, o grande lance é você escolher qual manada que vai te levar para um caminho bom e correto, vai gerar prosperidade, crescimento, desenvolvimento do seu caráter. Mas achar que a gente foge da manada é uma ilusão. Não fugir, mas pelo menos questionar por que você está naquele grupo, né? Melhorar a manada. Melhorar a manada, ótimo. Então, nesse momento de pandemia, eu já joguei a pergunta, né? Pandemia ou paranoia? O que é o coronavírus? Paranoia com burrice, com agenda política, tudo junto. A Tudo última coisa que tem, a última coisa que está tendo nessa, entre aspas, pandemia de Covid é ciência, sanitarismo, medicina. Eu diria que 5% de como a gente está lidando com essa situação tem a ver com ciência. 95% é manobra, resposta de gado, né? A massa de manobra indo embora, histeria coletiva, a mídia lixo querendo vender terrorismo e ninguém está dando as notícias corretas. E é triste pensar porque, de uma maneira geral, o ser humano adora muito mais a tristeza do que a felicidade. Apesar da gente falar que nós estamos em busca da felicidade, eu nunca vi ninguém diminuindo a velocidade do carro na frente de uma maternidade, mas eu sempre vejo isso acontecendo na frente de um acidente. Infelizmente, fato. É como nós somos, é o animal que nós somos. Então a mídia vende essas notícias terroristas e as pessoas começam a querer um bom motivo para sair pela rua arrancando os cabelos. Como eu já não tenho mais cabelos, esse é um tipo de atividade burra que eu não faço. Eu vou lá, estudo, olho os números, não as narrativas, os números. Inclusive os números que nós vamos citar aqui, eu não vou ficar perdendo tempo colocando referência, porque eu faço 3, 4 lives por dia, eu escrevo para um monte de site, tem blog, tem Facebook, tem o site meu na internet, escrevo para portais conservadores. Então, meu filho, se você tiver alguma dúvida em algum dado que for fornecido, dedinho seu não vai cair se você botar esse dado no Google, não, tá? É basicamente por isso, porque eu tenho visto praticamente, não sei, não vi todos, mas a grande maioria dos seus vídeos já, desde que a gente se contactou, eu comecei a olhar mais, a assistir todos, para ter até embasamento e entender um pouquinho a tua linha de raciocínio. E muita gente que eu comentei sobre você não te conhecia, por isso que eu fiz questão de trazer você para o nosso canal, porque realmente eu, na minha ótica, tudo que eu gosto, o que eu acredito, eu recomendo, eu procuro mostrar para quem é Eu não meus amigos, sei, né? Na verdade. eu não sei se vai ser bom para elas me conhecerem, não. Nem todo mundo aguenta engolir uma Red Pill desse tamanho, mas vamos embora. Adorei a história da Red Pill. Pode começar, manda ver aí. Eu quero que todo mundo te conheça. Começa se apresentando, então, um pouquinho, para todo mundo te conhecer. Médico, escritor. Na verdade, eu sou escritor, já escrevi, já li mais de 2.000 livros, já escrevi mais de 20, 23, o 24º está indo para a edição agora. Adoro geopolítica, sou apaixonado por história, tenho um transtorno obsessivo com literatura e, por acaso, eu sou médico. Estou formado e tenho 25 anos, 2 filhos, 4 casamentos, 12 cidades, enfim. Eu tô mais rodado que aquelas malinhas de comissário de bordo. Adorei o resumo. Manda as perguntas, fica mais fácil. O que você quer saber? O que te incomoda com relação à epidemia Covid? Se você me deixar falando da epidemia aqui, essa live vai durar umas 3 horas. Então manda suas dúvidas e a partir dela a gente vai construindo um fio de raciocínio. Vamos começar então como começou essa pandemia. Você achou realmente necessário que fosse se tornado mesmo como uma pandemia? Foi tratado como uma pandemia? Realmente tinha esse nível de perigo mesmo? Não teve. Não teve esse nível de perigo. Quando a gente fala em termos de pandemia, eu acho que vale a pena a gente olhar outras situações que vêm ocorrendo no mundo.
O Covid matou em torno de quê? 600 e 650 mil pessoas até agora. Tá bom. Sendo que a gente declarou uma pandemia, né? A gente fechou, no caso do Brasil, nós fechamos o Brasil, começamos a querer fechar o Brasil a partir de março, quando ele não tinha matado em torno aí de 300 mil pessoas no mundo inteiro. Então, vamos lá. Afogamentos causam 300 mil mortes no mundo todo ano. A gente já fechou praias e piscinas e rios e clubes por causa de afogamentos? Eu não tenho notícia disso. A malária mata 619 mil pessoas todo ano. A dupla HIV e AIDS mata 954 mil pessoas todo ano. A gente fechou motéis, por exemplo, para evitar que as pessoas façam cópula. A gente proibiu o uso de aplicativos como Tinder e Badoo para evitar que elas se encontrem, porque isso pode acabar resultando em sexo. Quase com certeza, esses aplicativos de encontro são mercados de carne, né? Você está indo lá para poder comprar 100 gramas de acém e 1 quilo de picanha. Esses encontros vão acabar em sexo. E, bom, sexo, que é o principal fator de transmissão de HIV e AIDS, mata 954 mil pessoas por ano no mundo inteiro. Eu não vi ninguém fechando fronteira por causa disso. As doenças perinatais, né? Doenças logo que o bebê nasce, que ele tem alguma complicação pós-parto. Essas doenças matam 1.780.000 bebês. 1.780.000 bebês por ano. Nós construímos hospitais de campanha para poder ajudar essas crianças. O suicídio mata 790 mil pessoas por ano no mundo todo. Todos os anos. 790 mil. Todo ano. Nós construímos hospitais de campanha, contratamos psiquiatras, assistentes sociais, psicólogos, para prestar assistência e tentar evitar essas mortes que são evitáveis. Suicídio. Fala sério. Aí o Pedro Bó pode falar, mas você não pega suicídio de outra pessoa. Não, idiota, você faz isso sozinho. O que é ainda pior, você faz isso trancado em casa. Então não tem como. A única maneira de evitar isso é fazer uma busca ativa por essas pessoas. Não adianta colocar uma máscara, todo mundo usa uma máscara imbecil na cara, e aí 790 mil pessoas não vão tirar a própria vida no mundo inteiro? Não lamenta, a sua máscara imbecil não vai te ajudar nisso aí, tá? Não adianta. A gente tem tuberculose. Tuberculose é uma doença que pode ser evitada com vacina, é uma doença que a gente tem um tratamento medicamentoso, seguro e eficaz, né? Tem alguns efeitos colaterais, mas existe um tratamento para tuberculose. E tuberculose é uma doença respiratória, como é o Covid, e ela passa de uma pessoa para outra por meio de tosse. Tosse, espirro, você vai e manda. Ou seja, é uma doença que tem um paralelo muito grande com a Covid, com a diferença que ela já tem vacina. Mesmo a tuberculose tendo vacina, mesmo a tuberculose tendo remédios, mesmo a tuberculose tendo métodos diagnósticos que já estão bem determinados, bem sedimentados na medicina, ainda assim a tuberculose mata 1.180.000 pessoas no mundo todo ano. Então a gente tem uma doença respiratória, que ano passado, em 2019, matou 1.180.000 pessoas no mundo inteiro. O que foi fechado, Carmen? E a gente tem uma doença agora que matou 600 mil, a gente fecha tudo. Porra, a tuberculose matou o dobro. O dobro, é o dobro. Diarreia infecciosa. Sabe onde é que você pega diarreia infecciosa? Comendo. Diarreias infecciosas mataram 1.570.000 pessoas ano passado. É quase 3 vezes mais, do que o Covid. A gente fechou restaurante, nós fechamos escolas, porque as crianças podem comer na escola e pegar uma diarreia infecciosa. Diarreia infecciosa está matando 1.570.000 pessoas todo ano. Nós fizemos isso Não, a gente não fez. As doenças cardiovasculares, que tem como os fatores de riscos, né? Hipertensão, alto consumo de sal, sedentarismo, sobrepeso, são fatores de risco para doenças cardiovasculares. Essas doenças cardiovasculares mataram 18 milhões de pessoas ano passado. 18 milhões de pessoas. É mais ou menos o que 30 vezes mais pessoas do que morreram de Covid. A gente saiu correndo atrás dos gordinhos para poder colocá-lo em isolamento. A gente proibiu a venda de sal, foi fiscalizar o restaurante para ver se eles não estão vendendo batata com muito sal, porque, no final das contas, isso está causando 18 milhões de mortes todo ano. Não, a gente foi atrás de fechar essas coisas por causa de uma doença que mata 600 mil. O Covid existe, ele é um vírus perigoso, mas muito menos perigoso do que esse pânico imbecil que a gente criou em torno dele. A taxa de mortalidade, nos países que estão realizando testes em números suficientes,
a gente está vendo que a taxa de mortalidade do Covid é de 0,7% a 1,3%. A taxa de mortalidade da gripe é 1 a 2%. Ou seja, o Covid não mata mais do que a gripe comum que a gente convive desde que era criancinha. Esse molequinho de 5, 6 anos catarrento, já viu? Que está gripado. Você é um menino de 13 anos que não vai na escola, dor de garganta, uma tossezinha. Ah, meu filho gripou, não vai na escola. Você ficava aterrorizada? Se bobear, você até brigava com o menino. Eu falava, vem cá, você vai deixar de ir na aula por causa de uma gripe besta dessa? Uma gripezinha. Aquela gripe besta matava 1 a 2%. 650 mil pessoas no mundo todo ano. Taxa de mortalidade, 1 a 2%. O Covid mata no máximo 1,3%. Se a gente não disseminou esse pânico todo na época da influenza, a gente não disseminou esse pânico por causa de doenças cardiovasculares, por causa de suicídio, por causa de tuberculose, exatamente qual raciocínio baseado em bom senso e fundamentado em lógica consegue legitimar ou justificar a resposta do mundo ao Covid? Só se a gente sair do mundo da lógica. Você acredita que esses números aumentaram muito? Por exemplo, aqui na Flórida é o estado, né, além da Califórnia, o estado, praticamente o segundo estado com maior número agora de contaminados. A minha suposição é por conta, como você falou, mais testes. Aqui está sendo todo mundo testado praticamente. Sim. Então, lógico, né? Se todo mundo está sendo testado... E vamos lá, vamos fazer um raciocínio bem simples. Eu vou fazer um raciocínio para pessoas que têm um QI de 2 dígitos, sendo que o da esquerda é um 0. O número de pessoas contaminadas está aumentando. Lógico, Pedro Bock, está aumentando porque uma pessoa contaminada não vai ser descontaminada. Ela vai entrar para a estatística. Quando ela se livrar do vírus, ela não entra para a estatística. Tira meu nome da lista aí porque eu estou descontaminado. Então o número de contaminados vai aumentar. Não, mas cada dia tem mais pessoas mortas. Sim, Pedro Bock, porque pessoas que morreram não ressuscitam. Tem uma história na Bíblia dizendo de um cara que ressuscitou, mas no resto da história do nosso planeta, não tem. Tá, não tem. Então as pessoas mortas vão aumentar. A taxa de mortalidade, o número total de mortos vai aumentar. O que não vai aumentar é a taxa de mortalidade. Então, quando uma televisão, uma mídia qualquer, lixo, mostra para o cérebro de minhoca lá, que tinham 300 pessoas mortas ontem, hoje tem 302 e amanhã tem 303, ele acha que o número de mortos está aumentando. Sim, as pessoas que morreram, elas não vão desmorrer. O que interessa para a gente é o número de mortes por dia. Esse é o número. E aqui no Brasil, por exemplo, a taxa de mortalidade por dia, ela vem diminuindo desde o final de abril, começo de maio. A gente já passou o pico há muito tempo. E as pessoas continuam falando que querem quarentena. Eu acho que elas nem entendem. São por Covid mesmo? Aí a gente entra em outra discussão, outro debate que é maravilhoso, né? A primeira coisa é a diferença entre você morrer de Covid e você morrer com Covid. Há uma diferença grande aí. Eu estou com um paciente de 96 anos internado no UTI, que está entubado. Ele está com uma pneumonia bacteriana, morreu. Eu faço o teste nele para Covid e dá positivo. Eu coloco a morte dele na conta da pneumonia bacteriana ou na conta do Covid? E se eu fizer o teste desse vozinho para outras doenças? Vou fazer o teste dele para pneumococo, para Covid e para influenza. Ele morreu de uma doença respiratória e testou positivo para pneumococo, para influenza e para Covid. Em qual dessas doenças eu vou colocar a conta do óbito? Por que eu vou colocar no Covid? Agora, se você está testando o cara só para Covid e ele dá positivo para Covid, bom, por uma questão de honestidade intelectual e sanitária, você devia testá-lo para outras coisas também. Você tem um paciente no UTI gravíssimo com uma infecção, uma septicemia desgraçada. O cara tem proteus, o cara tem Klebsiella, o cara tem Escherichia coli, o cara tem meningococo e ele tem Covid. E aí ele morre, e como é que você determina que foi por Covid? Você escreve esses nomes num papelzinho, joga para cima e pega o primeiro? Então a diferença é grande. Os interesses a gente sabe, os interesses a gente sabe. Uma pessoa teve um infarto, chegou lá, evoluiu para insuficiência respiratória e morreu. Eu testo ela para Covid, deu positivo. Eu coloco na conta do Covid? O cidadão tem 3 tumores metastáticos no cérebro, cada tumor do tamanho de uma laranja. E aí ele morre. Ele tem 46 anos, eu lamento muito, é triste, mas acontece. E aí, para poder evitar o risco de contaminação no velório, as pessoas testam o cidadão lá para Covid e ele testa positivo. Há alguma dúvida que um cara com 3 tumores sangrando dentro do cérebro, cada tumor do tamanho de uma laranja, ele morreu de quê, Carmen?
Se ele testou positivo para Covid, por que eu vou transformar o velório dele em um evento de biossegurança nível 4? Não faz sentido. Não, muito mais. Vai lá no YouTube e dá uma olhada no meu curso sobre nova ordem mundial. Você vai achar que eu entendo? Eu dou aula desse troço. O lance muito antes de todos esses interesses, né? Como que a gente destrói? Eu não vou conseguir destruir o interesse do cidadão em manipular ideologicamente a epidemia. Mas eu posso influenciar, ou pelo menos esclarecer, tirar escamas dos olhos das pessoas para que elas pensem, fazer uma das coisas mais inéditas que tem nesse mundo pós-moderno, que é você pensar com aquilo que está entre as suas duas orelhas, ao invés de pensar com o medo dos outros, pensar com o que você viu na televisão e por aí vai. Vai uma diferença muito grande entre morrer de Covid e morrer com Covid. E se a gente pegar pelo menos um pequeno trabalho que foi feito em relação a isso, no norte da Itália, logo teve aquela mortandade, 2.000 pessoas morreram no norte da Itália, um grupo de pesquisadores da Universidade de Oxford, você encontra esse estudo num site chamado Clinical Evidence-Based Medicine, CEBM. Eles foram lá avaliar aquela população toda que morreu e eles viram que só 12% dava para você acreditar realmente, sem sombra de dúvida, batendo o martelo, que morreu de Covid. 88% dos óbitos não dava para ter tanta certeza assim. E provavelmente esse tipo de manipulação dos dados está ocorrendo no mundo inteiro. E cada país manipula os dados de acordo com os grupos e as agendas que estão lá dentro. Já deu para entender, por exemplo, que o Trump, ele quer mais é que os dados subam, mas não muito. Ele não desfez a narrativa da previsão excessiva de morte nos Estados Unidos. Ele foi muito inteligente, como negociador hábil que ele é, ele comprou a estatística de que iam morrer 1 milhão de pessoas, sabendo que não iam morrer, e agora, quando morrem só 200 mil, ele fala, graças ao que eu fiz. Então, ele está manipulando também os dados. O que acontece aqui no Brasil? Por causa da agenda política da esquerda, aqui nesse nosso ambiente, esses dados estão sendo utilizados de outra maneira. Né? O Bolsonaro não fez como o Trump, ele não comprou a estatística daquele maluco do Átila, ele poderia ter feito como o Trump, compra a estatística do Átila. Vai morrer 2 milhões, filho? Beleza. Olha, por causa de 2 milhões eu vou tomar algumas medidas. E agora, quando morrem só 90 mil, ele poderia falar o quê? Tá vendo como que eu fiz foi eficaz? É a história do entregador de pizza, já viu? Uhum. Se eu falo, eu vou levar 20 minutos para te entregar uma pizza. Se eu falar com você que eu te entrego em 15, quando eu chegar, eu vou te encontrar irritada. Por que demorou tanto? Se eu falar que eu te entrego a pizza em 40, mas te entrego ela em 20, bom, você vai elogiar como que minha pizzaria é eficaz. Talvez o erro estratégico do Bolsonaro tenha sido não comprar, como o Trump fez, a estatística superestimada. Ele poderia ter usado essa narrativa para poder desfazer agora esse excesso de óbitos, que com certeza a gente não tem 90 mil mortos por Covid. Se você olhar os dados, no Brasil morrem todo mês em torno de 80 a 100 mil pessoas. Essa é a nossa série histórica. 80 a 100 mil. No inverno morre um pouco mais, no verão morre um pouco menos, muda um pouco o perfil de quem está morrendo, morre mais jovem de acidente automobilístico na época do verão, morre mais jovem afogado na época do verão, morre mais velhinho de pneumonia no inverno. Então a gente vai ter uma oscilação sazonal. Uhum. Mas de uma maneira geral, morrem 80 a 100 mil pessoas por mês no Brasil há vários anos. Qual é a taxa de mortes que a gente tem até agora no Brasil? Em torno de 80 a 100 mil pessoas por mês. Cadê a devastação do Covid? Mas é graças ao lockdown, graças ao fato das pessoas ficarem em casa. Por acaso você já ouviu falar de um estado, não sei, muitas pessoas não conhecem, chamado Nova York? Depois de mais de 30 dias de quarentena em Nova York, 66% das pessoas internadas com Covid no hospital estavam vindo de casa. Ter ficado em casa não adiantou nada para elas. Então, se for para morrer de Covid, você vai morrer em casa, você vai morrer trancado no banheiro, você vai morrer tentando virar do avesso, enfiando a mão pela boca e puxando pelo ano. Você vai morrer de Covid de qualquer maneira. Né? O Covid vai espalhar. Quarentena jamais foi feita para evitar a infecção. No final das contas, se você passar a régua no final da festa, com quarentena ou sem quarentena, você vai ter exatamente o mesmo tanto de gente infectada, exatamente o mesmo tanto de gente morta. É o que eu acredito. Eu fiz quarentena, não, é simples. Eu fiz quarentena e no final das contas eu tive 10 pessoas infectadas e 2 mortos. E eu fiz quarentena.
Aí você vai para um país que não fez quarentena, passa a régua no final do ano e teve lá 10 pessoas infectadas e 2 mortos. Porque a quarentena, o princípio científico por trás da quarentena, que nunca funcionou, desde que ela começou a ser utilizada na epidemia de Yersinia, a peste negra, lá na Europa, no século XIII, o princípio por trás da quarentena era qual? O princípio científico que se solidificou por trás da estratégia de quarentena. Eu tenho uma doença que está se espalhando rápido demais, eu posso ter uma quantidade grande demais de pessoas com essa doença e elas vão saturar o sistema de atendimento que eu tenho e vão acabar provocando um colapso nesse sistema. O meu receio é de que outras pessoas com outros problemas que precisariam desse sistema não vão conseguir acessá-lo e vão morrer de derrame, de diabetes, de sinusite, de apendicite, de câncer, de trauma, de facada, porque elas não conseguiram acessar o sistema de tão colapsado que ele estava. Se de repente eu estiver numa cidade, você está onde? Miami, né? Miami. Vamos dizer que Miami tem, vamos dizer, tá em hipótese, tá? Que Miami tem 10 ambulâncias do SAMU. De repente, por causa da epidemia dessa, do pânico que se instalou, toda Miami começa a chamar a ambulância do SAMU. Vai faltar a ambulância para a criança que caiu, vai faltar a ambulância para o sujeito que está infartando em casa. Não tem como te mandar ambulância aí, eu não tenho ambulância. Tá tudo empenhado, tá tudo correndo atrás de gente que está tossindo com falta de ar, achando que está morrendo de Covid. Então, o que a quarentena tenta fazer? Ela tenta achatar a curva, diminuir um pouco o volume de pessoas contaminadas num curto espaço de tempo, para permitir que o sistema de saúde se adapte àquela onda que vai vir. Mas a onda vai vir. O que a quarentena está fazendo é o quê? Ganhando algum tempo para que você construa hospital, compre respirador, compre remédio, capacite médico, contrate gente, porque o tsunami vai chegar. A quarentena não vai evitar o tsunami. Eu vou construir uma barreira, um murozinho aqui. Né? Mas a quarentena é para quê? Levantar um muro, olhei, eu estou vendo a onda vindo. Falo, caramba, na hora que essa onda chegar, eu não tenho bote para todo mundo. Mas eu sei aonde tem bote. Levanta um muro, que a água vai levar um tempo para poder subir e atravessar o muro, e nesse intervalo de tempo a gente consegue trazer os botes. Então, quarentena não é para diminuir o tanto de pessoas que pegou, o tanto de pessoas que morreu do vírus. A quarentena é simplesmente para permitir que o sistema de saúde se adapte para poder receber a pancada. Mas a pancada vai vir. E ela tem que vir. Sabe o que acontece quando você faz uma quarentena show de bola, padrão ouro? Mais ou menos uns 15 mil anos atrás, os seres humanos ultrapassaram uma ponte que tinha lá na ponta da Rússia, chamada Beringia, e colonizaram as Américas. Nós, seres humanos, não somos naturais desse continente. Nós somos naturais lá da África e do Oriente Médio. Não havia seres humanos aqui 10 mil anos atrás, 15 mil anos atrás, e atravessaram essa ponte. No finalzinho da última Era do Gelo. E aí a Era do Gelo acabou, os mares subiram de nível, porque houve um degelo, e a ponte da Beringia fechou. Então, mais ou menos há uns 10, 12 mil anos, a gente permaneceu isolado nas Américas como populações indígenas e silvícolas. No final do século XV, começo do século XVI, grandes navegações, portugueses e espanhóis vieram para as Américas. Só no Brasil a gente tinha mais ou menos 3 milhões de índios que estavam há milhares e milhares de anos em quarentena absoluta de contato com as bactérias e germes do Velho Mundo. Como as condições sanitárias no Velho Mundo não eram exatamente as ideais, eles estavam cheios de hanseníase, varíola, peste bubônica. Tinha uma coleção, as condições sanitárias na Idade Média na Europa eram uma desgraça. Aquilo lá era um caldeirão borbulhante de bactéria, que não existiam aqui. Bactérias e vírus. Quando os portugueses entraram em contato com a população indígena que estava em quarentena, muito mais do que esses índios morrerem por causa de violência, o genocídio, ele foi por guerra biológica. A população americana, principalmente a população indígena no Brasil, morreu aos borbotões por causa de contato com varíola, contato com diarreia infecciosa, que os portugueses trouxeram. É exatamente esse tipo de coisa que acontece quando você mantém uma população em quarentena absoluta durante muito tempo e abre ela para o mundo real. Então, quanto mais tempo a gente permanecer sem contato com o vírus, mais tempo nós vamos levar para poder fazer imunidade de rebanho. É uma imbecilidade sem tamanho. É uma coisa que eu uso falar muito aqui. Eu falo, olha, a gente não vai conseguir viver numa bolha. Eu aqui sempre trabalhei com eventos, sempre com multidões, sempre com muita gente. Então eu estava acostumada a estar sempre com grandes grupos, né? Era a minha vida. Eu tive que me ver, de repente, me reinventando, enclausurada aqui na minha casa com a minha família.
E eu falo, gente, até quando a gente vai conseguir viver nessa bolha? Tem gente, como você mesmo falou, tá surtando. Tem gente que tá pirando. Tem gente que tá entrando em depressão. Tem gente que tá se suicidando. Isso me As preocupa crianças muito. egocêntricas, né? As crianças egocêntricas, né? Uhum. Porque as crianças egocêntricas da hashtag Fique em Casa Quarentena Gourmet, bom, o porteiro tá lá na porta, né? Do seu prédio. O cara A do delivery, porque faxineira. aqui é tudo delivery, né? Você não vai no mercado, mas tem o Instacart. Sim, Tem o iFood, tem o não sei o quê. Então, sim. poxa, Aí você vai jogar o lixo fora e ele desaparece por um milagre. derrete. Aí a pessoa vem e fala assim, não, eu queria um atestado, eu queria um documento para poder ficar em casa, porque minha esposa teve Covid e eu tô com medo de ter também, então já vou aproveitar e ficar de quarentena. Eu fico pensando como é que eu faço com a faxineira do pronto-socorro, com a atendente do pronto-socorro, com segurança do pronto-socorro, com o técnico de laboratório do pronto-socorro, porque se você teve contato com um paciente com Covid e você acha que agora você tem que ficar em casa, o que eu faço com o pessoal que trabalha comigo que tem contato com 50 pacientes por Covid todo dia? Imagina. Tem Então funciona. prevenção? Meu feijão primeiro, né? Tem prevenção? É a filosofia do meu feijão primeiro. Egocentrismo no nível último. Não, não tem prevenção. Não tem prevenção. Se você observar, se você for levar seu carro para pintar. Aqui no Brasil, porque o carro aqui custa caro, né? Então você leva o carro para dar uma pintura, aí você joga o carro no ferro velho e compra outro. Mas aqui você vai levar o carro para pintar. Se o cara da oficina mecânica, ele realmente usa os EPIs corretos, ele se preocupa com a própria saúde, ele vai levar o carro para dentro de uma câmara, que é como se fosse um quarto todo fechado, e vai botar uma máscara na cabeça, com 2 filtrões de oxigênio para não entrar partícula da tinta. Certo? Se você chamar alguém para poder fazer um trabalho de gesso na sua casa, essa pessoa certamente vai, se ela se preocupa em não ter silicose pulmonar, por absorção, por respiração das partículas de gesso, ela vai usar uma máscara, não vai? Também tem um filtrozão grandão. A partícula que sai da tinta do carro e a partícula que sai do gesso, ela é dezenas de milhares de vezes maior do que o Covid. Ou seja, aquela máscara que deixa uma marca no rosto do cara, grandona, que ele usa para pintar, aquela máscara é suficiente para ele não respirar uma partícula de tinta, mas não é suficiente para evitar que ele respire uma partícula viral. Então, mesmo se eu usasse uma máscara daquele tamanho, eu não estaria protegido contra a respiração do vírus. Uma máscara completamente vedada, com 2 filtrões, não ia funcionar para evitar o vírus. E você acha mesmo que essa máscarazinha de pano de crochê vai te proteger de quê? Se você está com medo do Covid, porque ele é um vírus potencialmente letal, eu vou recomendar que você assista, por exemplo, um filme chamado Epidemia, com Dustin Hoffman, onde eles lidam lá com a epidemia e os caras vão num laboratório de biossegurança nível 4. Inclusive tem uma cena dramática lá que o cara descobre que deu um rasgão no macacão dele. Aí fica todo mundo, nossa, rasgou, morreu, né? Os caras usam um macacão impermeável de uma fibra bem resistente, colocam um tanque de oxigênio nas costas para não ter risco de respirar o ar daquele ambiente, colocam a máscara que veda o rosto, aquele capote vai até a ponta da mão, ele coloca várias luvas, veda com silver tape, coloca uma galocha 7 léguas, veda a galocha com silver tape, entra num jato de substância esterilizante para ele ter acesso ao laboratório de nível biossegurança 4, onde eles lidam com vírus potencialmente letais. Essa é a paramentação. Olha lá o pessoal na África, quando tem epidemia de ébola, como é que eles fazem para poder se livrar dos corpos, né? Enterrar os corpos. Como que o cara se paramenta? Aquilo é como você faz para evitar o contato e contágio com um vírus potencialmente letal. Aí o Pedro Bó acha mesmo que aquela máscara de crochê da avó e um vidrinho desse tamanho de álcool gel vai evitar que ele tenha contágio com vírus que ele na cabeça de Pedro Bó dele, considera que é biossegurança 4? Eu também não acredito, mas por que virou lei? Por que virou obrigatório? Ué, e quem disse que o sobrenome da nossa espécie está correto? A gente chama Homo sapiens, quem te falou que a gente é sapiens? Principalmente em lugares abertos. Aqui, para ir em parques, para ir em qualquer lugar que você... Não tem ninguém perto de você. Mas isso é de país para país, tá? Espanha, Inglaterra, Suécia, não é exigido, não. Na Suécia, por exemplo, você usa máscara quando você vai entrar num ambiente fechado, um bar, uma padaria, mas na rua e por aí vai, não faz sentido. O que me preocupa com relação à obrigatoriedade das máscaras é que, em termos médicos, a gente tem um axioma
que chama primo non nocere. Primeiro, não cause dano. Então, qualquer tratamento, qualquer medida que você vai fazer, antes de você entrar no papo de eficiência, a gente vai ter que conversar sobre segurança. A primeira providência é: isso é seguro? Aí, na sequência, a gente debate sobre se isso é eficaz. Só que quando o governo recomenda que você use máscara, ele está deixando, então, por sua conta e risco, que você decida se você vai assumir o risco de usar uma máscara ou não. Se eu só estou recomendando, não estou determinando. Eu estou prescrevendo, eu não estou normatizando. Eu recomendo que você tome esse remédio. Eu recomendo que você use máscara. Eu não estou amarrando você numa cama e te dando o remédio. Eu te dei uma receita, mas se você não quiser tomar, ué, a saúde é sua, você que se foda. O problema é seu. Se o governo recomenda que você use máscara, então a questão da segurança e da eficácia fica por sua conta. Mas quando o governo determina, torna obrigatório que você use máscara, bom, então o governo tem que me dar dados absolutos, sólidos, inquestionáveis, não com relação à eficácia, mas primeiro com relação à segurança. Eu passar o dia respirando aquele caldo de bactéria que sai da minha saliva e da minha boca, isso é seguro para mim? Eu não estou trocando o risco de ter uma pneumonia por Covid por um risco de ter uma pneumonia aspirativa por bactérias que estão na minha boca? É seguro eu ficar respirando o tecido da máscara o tempo inteiro? Será que aquela microatmosfera que a máscara faz é seguro se eu for andar na rua e tiver que correr para pegar um ônibus? Eu sou cardiopata, eu tenho dois stents, eu fiz safena, eu estou usando aquela máscara, de repente vou ter que fazer um esforço maior. Estou no meu condomínio, vou dar uma volta com o meu cachorro. Não tem risco, de repente? É seguro? Então, esses questionamentos com relação à segurança não foram respondidos de maneira inquestionável. Então, eles estão obrigando a gente a fazer algo, me obrigando a fazer algo, cuja determinação de segurança não me foi oferecida da maneira como eu gostaria. Já começa, o problema já começa aí. E a mesma questão de segurança e eficácia se estende para o tratamento, para a hidroxicloroquina e para a prevenção, que é a vacina. Que aí você vê claramente um peso e 50 medidas. Olha o Fauci. Você viu o que o Fauci fez nos Estados Unidos? Primeiro, com relação à hidroxicloroquina, mais e melhores estudos devem ser realizados para determinar se a hidroxicloroquina é segura e eficaz antes que nós tornemos o seu uso amplo. Ótimo. Então, para usar a hidroxicloroquina de maneira ampla, eu tenho que ter mais e melhores estudos sobre segurança e eficácia. Beleza. Agora está saindo uma vacina. O que ele falou na entrevista? Assim que essa vacina estiver pronta, nós vamos aplicá-la em massa. Trabalhos sobre segurança e eficácia, num momento como esse, podem ficar para mais tarde. Hidroxicloroquina, desenvolvida na década de 30, está sendo vendida no mercado desde a década de 50, faz parte do arsenal terapêutico considerado medicamentos essenciais pela Organização Mundial de Saúde, é utilizada há décadas para tratamento de artrite reumatoide, lúpus, malária, amebíase. Na epidemia de Zika vírus no Brasil em 2016, inclusive, houve uma campanha maciça divulgando que as gestantes que tivessem risco de ter um bebê com microcefalia, que era uma das decorrências da infecção pelo Zika, poderiam e deveriam utilizar hidroxicloroquina, porque já haviam estudos suficientes sugerindo que hidroxicloroquina, além de ser segura no uso em gestantes, era eficaz para evitar o risco de microcefalia nos bebês. Então, é uma droga, assim, cujo perfil de segurança e eficácia está mais do que sedimentado. E, de repente, a gente tem uma epidemia de coronavírus. Bom, hidroxicloroquina, já existem trabalhos desde o começo dos anos 2000 mostrando que hidroxicloroquina é eficaz contra coronavírus. Por que esse medicamento foi amaldiçoado? De repente. E agora querem que eu não use hidroxicloroquina, mas querem que eu use uma vacina que não tem 70 anos de mercado? Uma vacina leva em média 10 a 14 anos para ser desenvolvida. Se você utilizar uma metodologia de fast science, acelerar o processo, você consegue produzir uma vacina mais ou menos decente em 3 ou 4 anos. Nós identificamos esse vírus, o primeiro caso ocorreu em Wuhan no começo de dezembro de 2019. E você quer falar para mim que você conseguiu produzir uma vacina segura e eficaz em 8 meses? Sendo que, em média, ela leva 10 a 14 anos. Se acelerar o processo, ela leva 3 ou 4 anos. E você conseguiu fazer isso em 8 meses. Isso foi o quê? Foi o Espírito Santo que abençoou vocês para conseguir fazer um troço? É quase milagre, né? Né? Interessante. E a ivermectina? E as pessoas estão indo nessa. O que você pensa da ivermectina?
Excelente, excelente. As duas medicações, o trabalho do Zelenko, no começo, ele analisou a hidroxicloroquina com azitromicina e com zinco. Uhum. O zinco meio que está meio bagunçado ainda, as evidências não são conclusivas com relação ao zinco. Faz diferença colocar o zinco, não colocar o zinco? Aparentemente não faz diferença. Mas faz diferença a hidroxicloroquina com a azitromicina, especialmente a hidroxicloroquina. É como se a azitromicina fosse uma gasolina e a hidroxicloroquina fosse o carro, né? Então você coloca um pouco mais de gasolina aditivada, o carro anda mais rápido. Mas a hidroxicloroquina, ela muda o pH de dentro da célula. E isso meio que impede que o vírus entre na célula. Ele tem alguns canais que ele usa para poder entrar na célula. Quando a hidroxicloroquina muda esse pH, é como se essas portas se fechassem. A ivermectina tem uma outra ação que é sensacional. O que está provado é que ela dificulta a replicação do vírus. Então, quando você usa as duas coisas combinadas, eu vou colocar uma barreira na porta para que o vírus não entre. Hidroxicloroquina com azitromicina. Mas, por precaução, eu vou tomar ivermectina. Por quê? Porque vai que o vírus entra. Se ele entrar, a ivermectina pega ele dentro da célula e impede ele de se multiplicar. Cria uma barreira. Porque a gente tem... Não, a hidroxicloroquina cria a barreira, mas se ele entrar em casa, a ivermectina dá um tiro nele. Impede ele de se multiplicar. Então você atua em dois mecanismos contra o vírus. Eu estou tanto mantendo ele lá fora, mas se ele pular o muro, o cachorro da ivermectina pega ele aqui dentro. Mas você aconselha isso a pessoa tomar assim que perceber algum sintoma ou tomar antes como preventivo? Então, aí... Duas linhas aí, né? Existem 53 estudos já publicados de boa qualidade, mostrando que hidroxicloroquina e azitromicina funcionam no tratamento. O uso precoce de hidroxicloroquina no primeiro ao terceiro dia tem sido associado a índices de cura de 100%. Quando eu espero muito mais tempo, 7 dias, 8 dias para dar o remédio, esse índice de cura cai para 61%. Ou seja, está provado que hidroxicloroquina funciona, mas ela tem uma pegadinha, como se fosse um paraquedas, que é uma comparação que eu faço muito. Não adianta você saltar de um avião a 5 mil metros de altura e abrir o paraquedas a 1 metro do solo. Se você fizer um estudo desse, você vai começar a concluir que paraquedas não funcionam. Na verdade, o que não funciona é o modo como você está usando o paraquedas. Abre esse paraquedas pelo menos a 1.500 metros, a chance de você chegar em segurança no solo aumenta. Então, hidroxicloroquina e azitromicina, quando utilizadas no primeiro ao terceiro dia, início rápido, tossiu, teve febre, falta de ar, pum, já entra com remédio. O índice de cura e sobrevivência é quase 100%. Se eu esperar uma semana para poder iniciar, eu já caio para 61%. Na Austrália foram realizados alguns estudos com ivermectina em pacientes graves em UTI. E o que eles viram é que mesmo no caso grave, o uso da ivermectina está associado a uma redução de 7 a 8 vezes no risco de morte. Então, são dois remédios extraordinários. Se eles funcionam para prevenção da infecção, bom, aí esses estudos não estão prontos ainda. O que eu posso falar é, você tendo sintomas, não espere fazer exame de sangue. Não, os exames são um lixo, tá? Esses exames que a gente tem aí, se quiser a gente até fala deles, mas não presta. Para diagnóstico e tratamento, não presta. Eu quero saber a eficácia, realmente, a confiabilidade desses exames. Então vamos lá, para você poder ter um índice de eficácia no tratamento bom, você tem que iniciar com o tratamento em quantos dias? Em até 3 dias do início dos sintomas, ok? Guarda isso, hein? Para que o tratamento funcione, eu tenho que iniciar com remédio até 3 dias do início dos sintomas. É a janela ideal, essa é a janela. Aproveita aquela ali. Existem 3 exames principais que a gente pode usar para poder dar o diagnóstico de COVID. São testes de antígenos, testes sorológicos e testes moleculares. Testes de antígenos, eles vão detectar substâncias, a fumacinha do vírus no seu sangue. Uma fumaça que o vírus deixou. Não é um teste bom. 75% de inacurácia. Ou seja, os testes são imprecisos. Eu não sei se ele deu negativo se o cara não tem. Eu não sei se ele deu positivo e o cara tem. Esse teste ele produz 75% de resultados não confiáveis. Ou seja, joga testes de antígenos fora. Sobram os testes sorológicos e o teste molecular. O teste sorológico ele vai detectar o seu anticorpo contra o vírus. O problema é que leva um tempo para que você forme um nível suficiente de anticorpos para que ele apareça no vírus. É igual um submarino. O submarino está a 100 metros de profundidade. Você está olhando a superfície do mar, você não vê nada.
Ele está a 50 metros, continuo não vendo nada. Ele está a 3 metros, continuo não vendo nada. Opa, ele está a 5 centímetros, apareceu uma ponta da antena. Fala, agora eu estou vendo ele ali. Pois é, levou um tempo. Para que o teste sorológico, para que detecte anticorpos no seu sangue, isso alcance um nível que apareça no teste, leva em torno de 7 a 14 dias. 88% dos testes utilizados no Brasil são testes sorológicos. Então, se eu vou precisar ter 7 dias de sintomas para que o teste seja positivo, o que aconteceu com a minha janela de 3 dias para iniciar o tratamento? Acabei de fazer um monte de cocô em cima dela, né? Fiquei esperando. Não. O RT-PCR, que é o teste molecular, aí os testes sorológicos têm um índice de falha de 20 a 60%. Mesmo você esperando 7 dias, não é 100% certeza de que se ele deu negativo, você não tem. Eu posso ter até 60% de falso negativo. Então, assim, como ferramenta diagnóstica, é um lixo. Eu tenho que esperar 7 dias e o resultado é 20 a 60% não confiável? Para que eu fiquei esperando isso? O teste molecular, que é o RT-PCR, você tem que fazer ele por volta do 3º ao 5º dia. Dá para fazer um pouco mais cedo que o teste sorológico. Mas, novamente, você precisa que o vírus se replique dentro de você até uma quantidade suficiente para que ele apareça no teste. Isso leva em torno de 3 a 5 dias. Então, se você começar com um sintoma hoje e fizer o teste hoje, é provável que o teste de RT-PCR dê negativo, mesmo você tendo o vírus. De uma maneira geral, pegando todas as pessoas que fizeram o teste, o RT-PCR, que é o teste melhor que tem, mais sofisticado, mesmo assim, ele tem um índice de não confiabilidade de 30%. Qual é a diferença de procedimento nesses testes? Tem um que eu sei que é pela narina, né? E outro é o... Você pode fazer de várias maneiras, mas de um modo geral, o RT-PCR é o swab, que é aquele cotonete, aí é o teste molecular, e o teste rápido pode ser feito pelo sangue ou um testezinho igual aquele de diabetes. Você fura o dedo, coloca ali aquela gotinha e vai dar a leitura. Entendi. Mas esses testes, em termos de ferramentas para determinar o diagnóstico e o tratamento, eles não são muito úteis. Eles são úteis como para poder gerar narrativas, que vai produzir uma segurança. Todo mundo está sendo testado. Não faz a menor diferença, o teste não salva você. Mas isso dá uma narrativa de segurança. E outra coisa, aí sim, do ponto de vista científico, tem interesse epidemiológico. Né? Quantos testes positivos foram necessários na população de um modo geral para que a gente atingisse um ponto de imunidade de rebanho? 30%? 40%? Mas assim, isso é lá na frente, depois que a epidemia já passou, em maio do ano que vem. Não vai adiantar para o sujeito que está doente agora. O interesse dos testes que estão sendo realizados é muito mais criar uma narrativa para o pessoal que faz política e criar uma base de estudos epidemiológicos para o pessoal que faz ciência. Mas para o paciente que quer ser tratado... Tanto é que aqui os exames começaram a ser gratuitos. Tem para todo lado as cidades oferecendo os testes. Eu falei, por que será que eles estão tão interessados em apurar realmente quantos, né, estão contagiados? E outra coisa também, contagiou, a pessoa já criou anticorpos. Tem reincidência? Não tem como saber isso ainda. Não tem, né? Não tem. A epidemia está muito recente para a gente poder saber se há reinfecção ou não. Algumas doenças virais, febre amarela. Se você tiver um episódio de febre amarela, você tem imunidade para febre amarela pelo menos durante uns 10 anos. Pelo menos. Se você tiver catapora, que é uma doença viral, quase com certeza você vai ter imunidade para catapora o resto da vida. Ou pelo menos durante uns 40 anos. É bastante tempo. Se você tiver sarampo, se você tiver sido vacinado para o sarampo, provavelmente você vai ter imunidade aí durante décadas. Algumas viroses te conferem imunidade durante muito tempo. Outras não. Influenza, por exemplo, não. Pode variar. Você pode ter influenza agora e de repente tem outra cepa e você pegar a influenza de novo, e de novo, e de novo. Dengue, você pode ter dengue 1, 2, 3, 4 vezes seguidas. Né? E é até pior, né? O primeiro quadro de dengue ele vem ruim, se você reinfectar com a dengue depois de algumas semanas, aquele quadro tende a ser muito mais grave do que o primeiro. E são vírus. Então, os vírus têm padrões muito diferentes. Não tem como você saber se um vírus que surgiu em dezembro e começou a circular pelo mundo no começo do ano, se esse vírus produz imunidade prolongada e por quanto tempo. É impossível saber isso agora. Nós vamos saber disso depois que a gente andar nesse parquinho todo, aí a gente vai começar a ver, falar, olha, uma pessoa
que testou IgM e IgG, que é a imunoglobulina boa que te dá a imunidade de longo prazo. Pô, a Carmen estava com a IgG positiva para Covid em julho. E em setembro ela teve um resfriado, eu fiz um RT-PCR e deu positivo. Ou seja, ela teve Covid de novo, mesmo com a imunoglobulina. Então essa imunoglobulina não serve para dar imunidade. Mas entenda que isso é do ponto de vista de estudo epidemiológico. Para você, paciente, eu fiz um teste de Covid e deu que eu tô com a IgG positiva. Tô salva. Aí você de repente começa com tosse, falta de ar e febre. Você não vai querer tratamento para Covid, não? Você vai confiar no anticorpo que você tem? Imagina. Fala, mano, na dúvida, manda o protocolo aí, vai. Então, em termos práticos, médicos práticos, testar, em termos médicos, da prática médica, do fronte, da batalha, testar não faz diferença. Ou seja, se ficar o bicho pega, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Não. Se correr o bicho pega, trate com hidroxicloroquina. Se ficar e o bicho comer, trate com hidroxicloroquina e você vai estar salvo. Okay. Faz isso no primeiro ao terceiro dia e pronto, não tem mistério. Não tem mistério. Mas tem pessoas também que eu observo falando, na mesma família, um ficou mal, foi hospitalizado. Isso de família que eu conheço mesmo aconteceu aqui em amigos meus. Uma das pessoas foi hospitalizada, ficou 2 dias, teve praticamente, né, um dia de UTI. O marido teve uma gripe muito forte e os 2 filhos praticamente nada. Então, cada organismo vai reagir diferente também com os vírus, né? Vou dar uma chegada aí em Miami, nós vamos sair, vamos comer um camarão, eu vou passar mal, vou ter um diarreia que eu quase viro do avesso e você vai estar lá, nossa, comi bem hoje, hein? Não é? E foi o mesmo camarão no mesmo restaurante. Então, né, é incrível, né? Os indivíduos humanos são diferentes entre si. Nossa, que notícia sensacional. Pois é. É isso, porque as pessoas ficam falando, mas algumas pessoas não vai dar nada. Eu falei, mas é uma loteria. 80%. É uma loteria. 80%. Só que a gente já sabe o seguinte, das pessoas que... Você está com um papel e uma folha aí, um papel e uma caneta na sua frente? Então vamos lá. Eu tenho 100 pessoas com vírus. 80 vão ser assintomáticas ou oligossintomáticas. Ou seja, desses 100, 80 não vão ter nada. Nada. O nariz escorrendo, falar, rapaz, não sei o que foi, acho que foi o pelo do cachorro. Amanhã eu tô bem. Olha, eu tive corona e eu nem fiquei sabendo. 80% dos casos são isso. Sobram 20. Certo? Desses 20, 96% desses 20, 96% deles vão conseguir resolver o quadro infeccioso com medidas banais. Canja da avó, Tilenol, sopa, 3 pulinhos para a direita, numa terça-feira dia ímpar. Medidas banais, eles vão resolver. 96%, o seu sistema, 80%, o sistema imunológico foi forte o suficiente para impedir que o vírus entrasse. Sobrou 20%. Desses 20% que o vírus conseguiu entrar, 96% vão ter sistemas imunológicos fortes o suficientes para conseguir vencer o vírus após um curto período de sintomas. E esse Sobram 4%? Esses outros 4% vão precisar de tratamento e atendimento médico, certo? Desses que vão precisar de atendimento médico, mais ou menos aí, dependendo da faixa etária, em torno de 5% vão morrer. É sério. 5%, de 4%, de 96%, de 80%. Você tá e a galera está com... mas o vírus está matando. Voltamos à questão da estatística. O vírus está matando segundo quem? E eu não sei se você olhar... E existem estudos em vários países sérios, Alemanha, Suécia, Noruega, Austrália, Canadá, mostrando que nas faixas etárias em que o risco está sendo de morte, em que o vírus está sendo mais letal, essas pessoas não estão apresentando uma taxa de mortalidade acima daquela que seria previsto para aquela faixa etária. Ou seja, no mês, aqui na Flórida, iriam morrer 100 velhinhos de 80 anos. Nossa, a gente está tendo Covid agora. Quantos velhinhos de 80 anos morreram? 100. Então a taxa de mortalidade para aquela faixa etária específica não está sendo maior. Só que ao invés de morrer de queda, ele está morrendo de Covid. Mas, de um modo geral, a taxa de mortalidade não aumentou. E é o que os dados no Brasil mostram. A gente não está tendo um excesso de mortes aqui. Cadê quando começaram com essa história, essa guerra de narrativa do Covid?
Mostraram um monte de gente desmaiando na rua, na China, e o carro passava assim, tá caído na calçada. Cadê aquele povo? Você viu alguém? Saíram cavando covas coletivas em São Paulo. E aí? Usou? Construíram hospitais de campanha. Teve um hospital de campanha aqui no estado de São Paulo que serviu para coletar água da chuva. Teve um hospital de campanha que foi desativado por falta de pacientes. Ué. Interessante, ó, muita coisa para pensar. E quem assistiu a live todinha, a gente já tem só 3 minutinhos aqui, estamos praticamente acabando. Alguma consideração final? Quero já desde já agradecer você ter aceito o meu convite. Esse assunto, como você mesmo disse, daria mais 3 lives, mais 3 ou 4 horas de discussão e de pensar sobre, né? Eu acho que já foi muito rico, foi bem o que eu imaginava e que eu esperava ouvir de você, baseado já no que eu conhecia. Agradeço demais. E, gente, Obrigado. Não entre em pânico. Não tem como. É se cuidar. A gente tem autoridade disso, de cuidar da própria saúde, né? Me desminta se eu estiver errada. Mas é cada um cuidando de si nesse momento para poder cuidar dos demais, né? Porque tem muito mais o que fazer além de ficar em pânico, né? O Simpson aqui perguntou o que fazer. Simpson, eu vou te dar uma missão sobre o que você pode fazer. Tente ajuntar a física newtoniana com o paradoxo de Einstein, Podolsky e Rosen e a teoria da desigualdade de Bell. Se você quer investir o seu tempo em alguma coisa bem bacana, faz isso aí, né? Tenta unir a física newtoniana à física quântica do emaranhamento de elétrons. Talvez isso seja um investimento melhor do seu tempo do que ficar perdendo tempo pensando numa besteira desse tamanho, igual essa guerra de narrativa que colocaram na sua cabeça. Eu lamento muito pelas pessoas que estão morrendo de Covid, pelas pessoas que perderam entes familiares com Covid, mas eles também estão perdendo gente com infarto, com derrame, com câncer, com diabetes, com afogamento, com aborto, e não tem ninguém falando nada disso. É verdade. Então, olha, para morrer basta estar vivo e viver bem. É o que eu sempre recomendo. O dia é hoje, a hora é agora e amanhã seja o que Deus quiser. Obrigada. Por Até nada, cara. próximo. Te espero em Miami Honrado. em breve, hein? Não. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.